Bom dia, pessoal. Continuando com nossa proposta da gravação dos vídeos. Eu gostaria de esclarecer que me perguntaram um dia desses se eu tenho roteiro, se eu faço roteiro para fazer meus vídeos, em que eu me embaso para gravar os vídeos. Então eu respondi para a pessoa e vou responder aqui, para talvez alguém que não saiba. Não tem roteiro como um youtuber, né? Que geralmente o youtuber, esse profissional, o objetivo dele é oferir lucro. Não é esse o meu objetivo. Então, assim, meu roteiro é feito dessa seguinte forma. É minha experiência, né? A minha vivência, o que eu senti, o que eu passei, tudo que eu vivenciei, o distúrbio do qual eu fui e ainda estou acometido. E também eu levo em conta as conversas que eu tenho com as pessoas. Porque à medida que eu vou ouvindo as pessoas, que eu vou tentando observar, e elas vão me relatando as situações delas, eu observo que tem, em certa época, em certas circunstâncias, o número de pessoas repetindo e falando as mesmas coisas é muito comum. Então, eu me baseio, né, naquela situação de momento, que às vezes as pessoas, por um certo período, elas reclamam, elas lamentam, elas falam de uma coisa só. O que eu tenho visto ultimamente, e tenho ouvido também de pessoas, é assim, são frases ou são situações que demonstram uma certa resistência, uma certa rebeldia, uma certa teimosia de alguns portadores de distúrbios psicológicos, síndrome do pânico em específico, é com relação a admitir o seu sintoma, o seu distúrbio. Grande parte que eu tenho observado, e não são pessoas que estão iniciando a doença, não, que estão assim, principiando naqueles sintomas iniciais. Tem pessoas já antigas, que já estão há algum tempo com a doença, com o distúrbio, e ainda permanece na rebeldia de não admitir, né, que é portadora de um distúrbio psicológico. Mas por que eu falo isso? Eu falo isso porque não é uma, não é duas, não é três, são várias pessoas com quem eu converso que me falam com muita frequência quando está naquela coisa dos sintomas e reclama, e a gente fala para ter calma, e fala que é o distúrbio psicológico e que tem que tomar as medidas, todas aquelas que nós já sabemos. As pessoas viram para mim e dizem assim: eu não aceito, eu não admito, eu não acredito que isso seja psicológico. Eu não admito, eu não aceito, eu não acredito que o psicológico possa causar tantos sintomas, tantas dores, tantas sensações e tanto medo. Ouvindo isso, aí a gente conclui o quê? Que está explicado, né, o porquê de muitas pessoas permanecerem, né, buscando consultas em médicos, em clínicos, em cardiologista. Aquela rotina de ir e vir insistentemente, buscar insistentemente consulta para doenças do corpo. Então, o que me resta claro quando as pessoas me falam isso
Eu digo assim, ó, então o que me resta te dizer é o seguinte, infelizmente, você não vai conseguir equilibrar enquanto você não admitir a sua doença psicológica, o seu distúrbio psicológico. Então, fica patente, explícito, o porquê de muitas pessoas não saírem daquele ciclo da doença. Porque o primeiro embasamento que a pessoa deveria ter é o diagnóstico do médico, do clínico, do cardiologista, falando que não tem nada. E, via de regra, eles nos orientam a buscar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, já, né, detectando que nós somos portadores de um distúrbio psicológico. Mas quando a gente não acredita, né, quando a gente se rebela contra esse diagnóstico e quer procurar doença no corpo, a gente abandona a possibilidade de distúrbio psicológico e entra naquele ciclo interminável, indefinível, inacabável, né, que nunca acaba, de buscar doença no corpo. Isso é uma atitude de rebeldia, de teimosia, né? Porque quem admite a doença psicológica, quem aceita, quem acredita e faz atitudes, pratica movimentos da busca do equilíbrio, aos poucos, não estou falando que é de uma hora para outra, mas aos poucos vai encontrando esse equilíbrio que tanto busca. Então, essas pessoas rebeldes, né, teimosas, que insistem, apesar das dezenas de diagnósticos contrários à possibilidade de doença no corpo, essas vão continuar, né, sem ter uma luz no fim do túnel, porque a rebeldia é tanta, ela fica enclausurada naquela coisa de buscar alguma doença, alguma disfunção em algum órgão, e o órgão, né, que mais é examinado e pesquisado aí é o coração, é a cabeça. Então, essas pessoas não vão, infelizmente, sair. O que eu quero deixar, assim, bem claro com esse vídeo, é que as pessoas que agem assim, eu não conheço nenhuma que se equilibrou. Olha que eu converso com pessoas há 5, 10 anos. Nesses últimos 10 anos, eu já conversei com centenas, aliás, esses últimos 11 anos, né, que tem 11 anos que eu sofro, que eu fui acometido desse distúrbio da síndrome do pânico. Então, são 11 anos que eu converso com centenas de pessoas. E pela minha observação, as coisas que eu detecto, é que as que teimosamente permanecem sem aceitar a doença psicológica, ela vai ficar por tempo indeterminado, até admitir e buscar ajuda nesse sentido. Aí a gente vai raciocinando, vai pensando no que as pessoas nos falam. Essas pessoas também, por via de regra, são aquelas que menos vão no psicólogo ou não seguem o tratamento psicológico, são aquelas que não seguem com disciplina o tratamento psiquiátrico, né? Porque ela está focada em descobrir alguma coisa no corpo. O interessante também, né, que não adianta a gente orientar e pedir a elas para pesquisar na internet, que tem lá tudo falando sobre cada um distúrbio, tem psicólogos, tem terapeutas, tem psiquiatras falando, tem aquela clássica antiga, né, que acho que é um dos primeiros passos que o portador de distúrbio psicológico, quando o distúrbio surge, os sintomas aparecem, ele aquela antiga lista, né, de mais de 100 sintomas da ansiedade,
que hoje já deve estar chegando nos 200. Mas apesar de tudo isso, não acredito que não tenha um portador de distúrbio de ansiedade, qualquer ele que seja, que não tenha visitado algumas páginas do Google, né? E pesquisado lá os sintomas da ansiedade, visto algum terapeuta falar sobre os sintomas que a ansiedade traz. Então, quem não acredita, quem não admite, né? Quem não aceita, são as frases, assim, as palavras mais frequentemente citadas por essas pessoas. Eu não admito, eu não aceito, eu não acredito. Então, para quem não aceita, não acredita e não admite que o distúrbio psicológico é capaz, sim, os distúrbios psicológicos são capazes, sim, de alterar todo o nosso organismo, alterar todo a nossa mente, alterar todo o nosso pensamento, ao ponto, né, de nos causar dores. Eu nunca falo e nunca falei e não admito também, assim, falar, porque as pessoas falam, mas aí você está falando que eu estou fingindo. Não estou falando que estou fingindo. Eu sempre falo que as pessoas, para argumentar com a gente, para fazer valer aquela descrença dela, aquela falta de acreditar que a doença psicológica causa sintomas no físico, todas as sensações, todas aquelas dores, a gente fala, gente, olha, pensa bem, tem tantos anos que você sente isso, tem tantos anos que você está passando por essa dificuldade, não é a primeira vez que você sente isso há muitos anos, né? Porque se fosse uma doença no corpo, você já teria morrido, ou já teria acontecido algo ruim, negativo, pior, uma doença mais grave, e você não está assim. Aí a pessoa, para justificar a argumentação dela, a teoria dela, fala assim, mas eu sinto. Como que se eu sinto no corpo? E a gente fala, mas sente sim, não tô te desmentindo que você não sente. Sente sim, mas é do psicológico. Aí ela muda de assunto ou sai da rede social ao qual a gente está conversando e não admite. Uma franca rebeldia de não aceitar. Então, assim, eu gostaria de alertar, né, se tiver alguma dessas pessoas que age dessa forma, para mudar, né? Os últimos 3 vídeos que nós gravamos foi falando sobre o conhecimento, estudar, ler, se inteirar das minudências do distúrbio psicológico que ela tem, para saber entender, ouvir outras pessoas, né? Porque, infelizmente, nem a medicina, nem a psiquiatria, nem a terapia vai conseguir ajudar essa pessoa. Ela vai gastando tempo, vai gastando dinheiro, e cada vez que vai ao médico, que vai ao terapeuta, que vai em busca de achar essa doença do corpo, mais ansiosa ela vai ficando. Olha a prova, só para encerrar, para não ficar muito longo. Olha a prova de que isso é psicológico. As pessoas que têm o costume de aferir batimento cardíaco e pressão arterial. Ela afere, ela sente a sensação. Afere em casa, tá normal. Aí aquele desespero, fica, vai no médico. Chega lá, às vezes dá alterado. Porque só o fato da pessoa ficar naquela expectativa daquele aparelhinho, aquele barulhinho, já altera tudo da pessoa. Então, é uma sugestão para as pessoas se auto-observarem e ver se é assim que ela age. E procurar mudar. É a sugestão de hoje. Tá
bom? Então vocês fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser. E a gente vai continuando aqui na medida do possível. Apesar da gente perceber que as pessoas não têm visto muito nossos vídeos, não tem muitas visualizações, mas eu vou insistir com aquele meu propósito, diz que até de se ajudar uma pessoa que seja, para mim já tá bom. Eu não sou muito assim ambicioso, não. Se ajudar uma pessoa tá ótimo. E espero que essas pessoas que são rebeldes, que são teimosas e não insistem em não acreditar que um distúrbio psicológico causa tudo isso e muito mais que a gente sente, né? Inclusive a ciência própria já descreveu mais de 100 sintomas. Se isso não serve de base, não serve de prova para essas pessoas, não sei o que vai servir. Infelizmente, elas vão continuar por muito tempo ainda buscando coisa onde não existe, que é doença no corpo, até admitir a doença psicológica que vai, minando ela aos poucos, infelizmente. Então é isso que eu tenho a falar e é isso que eu tenho ouvido, pelo menos nos últimos dias, pelo menos as 10 pessoas, não sei se é por conta da pandemia, que as pessoas vão ficando mais nervosas, mais ansiosas, e que os sintomas aumentam. Então, nesses últimos dias agora, no mínimo as 10 pessoas já me fez esse comentário. Quando a gente fala que é da ansiedade, eles falam que não admite, não acredita e não aceita. Fica aí a minha sugestão, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser.